Queridos irmãos, boa noite. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo, o nosso resgatador, o nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no texto sagrado que se encontra no livro de Tito, a carta que foi escrita por Paulo para Tito. Nós iremos ler, eu peço que vocês acompanhem nas suas Bíblias, o texto que está do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, a Tua palavra é perfeita, a Tua palavra é verdade, a Tua palavra, Pai, nos guia para um caminho muito melhor que estamos. Querido Deus, abre os nossos corações para a Tua palavra, Pai. Queremos Te servir, meu Deus. Queremos ser uma igreja piedosa, uma igreja diferente, Pai, uma igreja que é movida pela Tua palavra. Querido Deus, esteja com os nossos corações. Cuida das nossas famílias, Pai, e nos abençoa na noite de hoje. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, aprove a Cristo, nosso Senhor, o nosso Rei e cabeça dessa igreja, dá a essa mesma igreja homens fiéis a Ele, oficiais do Senhor, presbíteros separados por Ele para governar a sua igreja no mundo, em seu santo nome e em conformidade com a sua palavra. Hoje, nós estamos aqui, neste santo lugar, para ouvir a palavra de Deus, para invocar o seu nome, o seu santo nome, e lhe cantar louvores. Mas também, meus irmãos, nós estamos aqui para presenciar um momento ímpar na história da Igreja Presbiteriana do Lago Sul. Uma igreja que não é minha e que não é sua, mas é do próprio Criador do universo. Logo mais, após essa mensagem, nós iremos participar da ordenação e da investidura de presbíteros regentes desta igreja. Homens que foram eleitos pelo Senhor e escolhidos em assembleia pelos irmãos. E por isso, meus irmãos, é necessário que a igreja seja lembrada e que estes irmãos escolhidos sejam lembrados o que Deus espera dos seus filhos, pessoas que foram remidas pelo sangue de Cristo. A epístola que é escrita por Paulo a Tito, ela não é uma carta que é grande em número de palavras e em número de capítulos, mas ela é uma amostra muito bem formulada da doutrina cristã que nos coloca, meus irmãos, de uma maneira bem clara e concisa, o que os cristãos precisam saber para praticar em suas vidas a fim de adorarem ao Senhor, nosso Criador, da maneira correta. As igrejas que Tito servia a Deus, elas careciam de líderes que fossem qualificados para o pastoreio efetivo de vários grupos que estavam ali. O apóstolo Paulo, ele aponta nesse texto, nessa carta, que muitas pessoas que estavam ali, elas eram insubordinadas, elas eram pessoas frívolas, pessoas enganadoras, quer gentias ou quer da circuncisão. E essas pessoas, elas estavam ali em Creta, elas estavam a ensinar falsas doutrinas e estavam levando a igreja a uma fé que não era em nada sadia. E eu imagino que seria muito fácil para Tito ouvir a voz de Deus chamar ele para servir em um outro lugar.
Mas Tito, assim como Paulo, ele sabia de duas coisas que são muito importantes para todo o cristão que ama ao Senhor. O tema da meditação de hoje, meus irmãos, é servos de Deus e mensageiros de Cristo. Servos de Deus e mensageiros de Cristo. Ao escrever essa epístola, o apóstolo Paulo ele tinha um objetivo muito claro de orientar o ensino e o ministério de Tito com os cristãos que estavam em Creta, para que ele, Tito, pudesse suportar o fardo pesado de lidar com pessoas que eram ímpias e desgarradas. Paulo escreve essa carta a Tito para que ele também, meus irmãos, fosse revestido de autoridade, para que ele pudesse escolher homens que fossem capazes para o governo da igreja de Cristo. Paulo, a partir do versículo 5, se você olhar na sua Bíblia, ele vai apontar os deveres e as qualificações necessárias aos ministros da igreja. Ele fala a Tito que ele constituísse presbíteros que fossem irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, que tivessem filhos crentes, que não fossem acusados de dissolução, nem insubordinados. Esses homens, eles deveriam, meus irmãos, ser irrepreensíveis como dispenseiros da palavra de Deus. Eles não deveriam ser ávidos por lucro desonesto, mas eles deveriam ser hospitaleiros, amigos do bem, sensatos, justos, consagrados, que eles tivessem domínio próprio e, acima de tudo isso, que eles fossem apegados firmemente à palavra de Deus, porque se eles fossem assim, eles iam ter como ensinar o povo, como encorajar o povo, pela sã doutrina, a ser um povo sadio diante do Senhor. Mas, sem desconsiderar esses deveres e essas qualificações, e sabendo que sim, elas são extremamente importantes aos líderes da nossa igreja, assim como elas são importantes a pessoas que não são líderes na igreja. Essa semana, enquanto eu estava fazendo a minha leitura devocional, eu li o trecho que nós acabamos de ler de Tito, versículo 1 até o 4. E os meus olhos ficaram presos no prefácio, ao ver que Paulo, ele aponta em si mesmo o que um homem de Deus deve possuir para ser bênção na igreja. O que você, meu irmão, deve possuir para ser bênção nessa igreja? Queridos presbíteros, eu me dirijo aos presbíteros e eu me dirijo aos irmãos dessa igreja, a fim de promover a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, segundo a piedade. Em primeiro lugar, é necessário ser servo de Deus. Servo de Deus. Paulo, servo de Deus. Paulo, antes Saulo, foi um homem que esteve intoxicado pelo ódio contra aquelas pessoas que se chamavam pelo nome de Cristo. Foi um homem que perseguiu os discípulos de Jesus, levou muitos desses homens à cadeia e muitos desses homens e mulheres foram mortos. Ele era um homem culto? Sim. Bem reputado no seu meio? Também. Ele era senhor de si, servo dele mesmo. Mas, meus irmãos, Saulo, que também foi conhecido depois como Paulo, ele era um homem mau e ele era um homem incompleto. Ele era senhor de si mesmo, mas ele era incompleto. Foi apenas quando a palavra ela atinge o coração. Em Atos fala que quando uma luz do céu brilha ao redor de Paulo, e ele cai, e ele é vivificado pelo poder de Jesus, e ele é enchido pelo poder do Espírito Santo, Saulo vira Paulo, e ele não se torna mais um servo de si mesmo. Ele é agora servo do Criador. Agora Paulo não era mais uma pessoa incompleta, meus irmãos. Ele não era mais uma metade vazia, uma metade sozinha, mas ele era alguém diante do Criador. Um ser completo e completamente feliz em Cristo. Quando nós falamos que nós somos servos do Deus vivo, nós dizemos ao mundo e nós dizemos a nós mesmos
que nós não somos mais donos da nossa vida. Nós não somos mais donos da nossa agenda. A agenda que nós um dia falamos que pertencia a nós, os nossos objetivos de vida, os nossos alvos não são mais nossos, mas quando nós falamos, Pai, eu sou o teu servo, a minha agenda se torna do Senhor. Não nos pertencemos mais, mas somos totalmente de Cristo. O resto das nossas vidas, meus irmãos, os dias que ainda nos restam nessa terra, eles não são mais para nossa satisfação e para a satisfação de outras pessoas. Quando dizemos, meus irmãos, que nós somos servos do Senhor, nós falamos que o resto das nossas vidas, de agora em diante, é para fazer a vontade do Pai. Pai, aqui está, Pai, a minha vida. Aqui está, Pai, a minha vida. Use-a da maneira como o Senhor quiser. Use a minha vida, Pai. Eu sou o teu servo. Render as nossas vontades, render os nossos dias, os nossos medos, os nossos anseios, os nossos desejos, para Deus não é fácil. Não é fácil. Mas não há nada melhor que render todas as nossas expectativas na mão do Senhor. E ver que Ele tem um direcionamento muito mais belo e muito mais perfeito que o nosso direcionamento. Entregar a minha vida ao Senhor, me considerar seu servo, seu escravo, se torna cada vez mais fácil, meus irmãos, quando eu conheço a quem eu sirvo. Você conhece a quem você serve? O que você serve? A quem você serve? Você serve ao Senhor? Você serve a este mundo? Você serve aos prazeres deste mundo? A quem você serve, meu irmão? Quem conhece ao Senhor, descansa e se submete por inteiro ao Senhor. Quem conhece o Senhor tem paz. Se você não tem paz, você precisa conhecer o Senhor que te dá a verdadeira paz. Quem conhece o Senhor, quem lê a sua palavra e fala com Ele em oração e em cânticos, quem vive a sua palavra com aquelas pessoas que estão ao seu redor, quem entrega os seus dias, seja em Creta, com tantas pessoas bárbaras, seja aqui no Lago Sul, com todos os problemas que essa cidade tem, seja no trabalho, seja em casa, seja onde for. Quem conhece o Senhor entrega a sua agenda, meus irmãos. Ainda que seja para ser preso, para ser caluniado, para ser torturado, para ser humilhado, porque sabe que o Senhor não vai te desamparar. Porque sabe que você está indo para um lugar certo, para o céu, a morada celestial na eternidade, na graciosa presença do nosso Deus. E porque sabe, meus irmãos, que não existe maior alegria, maior satisfação a não ser em servir a Cristo. O servo de Deus não é como o servo do mundo. Ele não mendiga o pão e ele não é desamparado. Quantas vezes eu vi na minha própria vida o Senhor me amparando, me sustentando, quando eu não tinha condições de me sustentar. Quantas vezes, meus irmãos, servos de Deus, nós precisamos ser servos de Deus. Presbíteros, homens que vão ser empossados hoje como líderes desta igreja. Sejam servos, meus irmãos, nesta igreja. Apesar das pessoas que se encontram aqui, apesar do pastor que fala a vocês, apesar de vocês mesmos, sejam servos do Senhor. Entreguem a agenda da vida de vocês ao Senhor que os salvou da morte eterna. E sirvam com o melhor que Ele te dá.
Sirvam ao Senhor com o melhor que Ele te dá, meus irmãos. Entreguem aqui o seu melhor como oferta por tudo que o Senhor tem feito por vocês. Esse é o primeiro conselho que eu tenho a vocês essa noite. Sirvam ao Senhor, apenas ao Senhor. Sirvam ao Senhor, servos do Senhor. Igreja, agora eu me dirijo a vocês, meus irmãos, e eu peço a sua atenção. Sirvam ao Senhor onde Ele colocar vocês. Seja aqui em Brasília, seja lá na Ceilândia, seja na Antártida, aonde for, sirvam ao Senhor. Entreguem as suas agendas, os seus desejos de vida, àquele que criou o mundo, e pelo poder da sua palavra, Ele criou você também. Sirva ao Senhor. Amados, lembrem-se que Deus, Ele é o nosso Senhor e Mestre, e não alguém que existe para que possa me servir. Deus, Ele não é o meu servo. Deus não existe para servir aos meus objetivos de vida. Eu existo para servir ao Senhor, é diferente. É diferente, meus irmãos. Servos, escravos, doulos, se amamos o Senhor de coração, nós então devemos buscar ser servos de Deus, onde e quando Ele quiser. Em segundo lugar, e último lugar, porque são só duas características que eu quero enfatizar aos irmãos, a fim de encorajar outras pessoas pela sã doutrina e agir de modo a refutar aquelas pessoas que se opõem à palavra de Deus, levando então essa igreja a ter uma fé sadia, próspera diante de Deus, nós devemos ser mensageiros de Deus. Servos de Deus, mensageiros de Jesus Cristo. Servos de Deus, mensageiros de Jesus Cristo. Meus irmãos, mensageiros de Jesus Cristo são aquelas pessoas que levam as boas novas do Evangelho aos que precisam confessar Cristo como Salvador de suas vidas. Mas não é apenas isso. Mensageiros de Jesus Cristo são aquelas pessoas que se ocupam, que entregam as suas agendas, que entregam os seus dias, que entregam o seu tempo para agir com palavras e com ações para que a igreja seja uma igreja sadia. Uma igreja, como diz no versículo 2, que se fundamenta na esperança da vida eterna, pois sabe que Deus não mente e que Ele agirá de acordo com a sua palavra. Paulo, que significa o pequeno, foi chamado fora de tempo, ele é o 13º apóstolo. Aquele que foi chamado, meus irmãos, pelo próprio Jesus, aquele que se coloca no início dessa epístola como servo de Deus, ele foi transformado. E ele se coloca, meus irmãos, diante de Tito e diante dos irmãos de Creta, como alguém que foi escolhido, como alguém que foi comissionado, como alguém que foi confiado por Deus, o nosso Salvador, a levar o conhecimento da verdade, a piedade e a verdadeira liberdade. A tarefa de Paulo como servo e como mensageiro de Cristo, ela consistiu em buscar realizar a vontade do Senhor, falando de Jesus a todas as pessoas, pois ele tinha certo que os eleitos haveriam de ouvir para entender e crer no Senhor. O preço a ser pago por esse mensageiro, ainda que fosse a morte, ainda que fosse a prisão, ainda que fosse abandonar a sua família e toda a sua cultura, não era nem de perto o preço que foi pago por ele na cruz. O conhecimento que obtemos com a palavra de Deus e o conhecimento que nós obtemos com as experiências que o Senhor possibilita ter com Ele, não devem ficar confinados nos nossos corações. Aclamem o Senhor todas as terras. Todos os habitantes da terra gritem alegria para o Senhor.
O texto original no hebraico, ele expressa isso. Gritem de alegria, aclamem ao Senhor todas as nações, exultem o Senhor e sirvam-o com alegria. Adorem ao Senhor de maneira extravagante. Façam o seu nome conhecido em toda a terra. Hoje o mundo sabe que a França é campeã mundial de futebol masculino. Os jogadores, ainda que nem de longe eles sejam os meus favoritos, os meus preferidos, são lá o último talvez, eles colocaram nesse jogo o melhor de si no campo, em favor do seu país, para que o seu país, meus irmãos, fosse exaltado entre todos os outros. Eles colocaram suor, eles correram quilômetros, eles se machucaram, eles abdicaram de tempo com os filhos, com a esposa, eles abdicaram de descanso. O Mbappé até mesmo abdicou dos prêmios que ele ia receber por cada jogo. Eles se sujaram, eles deram o melhor para que o país dele fosse exaltado como o melhor país no futebol entre todas as nações. Aí eu me lembrei de Paulo. Paulo, como mensageiro de Cristo, ele rompe com a barreira pessoal de proteção e bem-estar dele mesmo. Como mensageiro de Cristo, eleito para isso, escolhido para isso, Paulo se coloca disponível para viagens perigosas. Ele se coloca disponível para açoites intermináveis. Ele se coloca disponível para tribunais o acusarem, para ser ridicularizado, para passar noites em claro, sem comida, sem bebida, para ser escarnecido. E ele faz isso com muita alegria no coração dele, para que o nome de Cristo fosse colocado como o maior nome de todos, em todas as nações. Meus irmãos, nós temos nos colocado disponíveis ao Senhor para os açoites dessa vida? Para que o nome dele seja glorificado? Eu tenho colocado a minha família disponível, eu tenho entregue ao Senhor a minha família, eu tenho entregue ao Senhor a minha vida, o meu carro, os meus bens, tudo que tenho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Paulo fala que ele é um servo de Cristo e um mensageiro de Jesus. Um servo de Deus e um mensageiro de Jesus me fala muito alto. Me fala muito alto porque ele entregou a sua vida para servir a Cristo. Meus irmãos presbíteros, minha amada igreja, que eu amo do fundo do meu coração, entreguem-se ao Senhor. Não entregue só 10% da sua vida não, meu irmão. Crianças, não entreguem apenas 10% da sua vida, 5%, não entreguem apenas o domingo. Entreguem todos os dias ao Senhor. Vivam por completo para o Senhor. Meus irmãos, é urgente que a igreja faça isso. A igreja precisa se entregar ao Senhor. A igreja precisa se colocar diante de Deus. Deus, eu estou disposto, como Paulo esteve disposto, a ser preso, a ser açoitado, a ser ridicularizado neste mundo. Eu estou disposto a qualquer coisa, Pai, para te servir. Eu estou disposto a não ganhar o melhor salário. Eu estou disposto a abdicar do meu tempo com a minha família para poder te adorar. Paulo, ele passa por tudo isso para servir aquele que lhe salvou da morte para a vida. Ele exalta o Senhor, meus irmãos, é com a vida dele. Não é apenas com palavras. Não é apenas orando, não é apenas vindo à igreja aos domingos, ele exalta o Senhor com a sua vida. Incomode-se na sua cadeira, meu irmão. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Enquanto essa igreja não entregar a sua vida ao Senhor, essa igreja não vai crescer, não vai frutificar e não vai honrar o nome de Deus. Enquanto os presbíteros dessa igreja não servirem ao Senhor, não entregarem a sua vida ao Senhor, não forem mensageiros de Jesus Cristo, essa igreja não vai prosperar para o Senhor, meus irmãos. Cada um de nós precisa entregar a sua vida ao Senhor. Toda.
toda a vida, toda a sua vida. A verdade do Evangelho, Cristo, muda uma vida que é impiedosa. A mensagem do Evangelho, Cristo, transforma as nossas vidas, nos leva a uma vida piedosa, a uma vida que é caracterizada por conformidade ao caráter de Cristo e a determinação de honrá-lo. O mundo e as nossas igrejas, infelizmente, estão cheios de pessoas impiedosas e com pecados de estimação. Pecados de estimação são aqueles pecados que ela fala, todo mundo peca, mas esse pecadinho aqui eu vou manter porque é bom. A igreja, até a volta de Cristo, ela está cheia de pecadores que precisam desesperadamente do Senhor. E eu quero dizer para vocês essa noite que eu sou um deles. Eu preciso de Cristo. Até a sua volta, Cristo levanta os servos do Pai, os eleitos de Deus para levarem a igreja a uma vida de fé nele. Eu sou um deles e você também é um deles. O nosso irmão aqui, falando que ele quer servir ao Senhor até o final, quer entregar a sua vida até o final. É isso, meus irmãos, uma vida piedosa, uma vida diante de Deus. Piedade não é aparência, mas ela é caracterizada pelo entendimento de fazer o que é certo diante de Deus. E isso só acontece quando nós somos ensinados a viver assim. Se você tem conhecimento da palavra de Deus, você precisa levar outras pessoas à maturidade no Senhor. Você precisa levar outras pessoas a viverem uma vida piedosa diante de Deus. Por isso é tão importante que a nossa igreja tenha homens consagrados ao cuidado da igreja. Por isso é tão importante nós termos mulheres que são separadas para o cuidado de sua igreja, nas áreas de suas atribuições. O Senhor, Ele nos coloca, meus irmãos, como mensageiros em todos os lugares que nós estivermos. Aqui na igreja, na escola, em casa, no trabalho, nós, servos de Deus, somos mensageiros de Deus. Uma igreja que o conhece, pois sabe que Deus é santo, é uma igreja que vive por Ele e fala dele. Essa igreja, meus irmãos, é uma igreja piedosa. Nós precisamos ser uma igreja mais piedosa. Queridos, eu concluo essa exposição com o seguinte entendimento. Nós, assim como Paulo e Tito foram chamados, nós somos chamados para sermos servos de Deus. Isso implica que eu devo entregar toda a minha vida a Ele, toda a minha agenda, todos os meus planos e todas as minhas expectativas. Nós devemos ser servos que confiam que o Senhor cuida deles, pois Ele, Deus, não mente. Deus não mente. O homem mente por causa do pecado. Deus não mente. Servos que estão prontos para qualquer batalha, pois sabem o que espera no final. Nós somos servos de Deus. Servos de Deus. Além disso, nós também somos chamados para sermos mensageiros de Cristo. Um povo separado e escolhido para servir a Cristo como dispenseiros do Evangelho a todos que precisam ouvir a palavra para crer e então viver. Queridos presbíteros, vocês foram escolhidos por Deus para não apenas administrar essa igreja, não é apenas para administrar as contas, não é apenas para administrar esse prédio, não é apenas para administrar as atividades que essa igreja exerce. Vocês foram chamados para ser servos de Deus. Vocês foram chamados para entregar as suas vidas, para levar essa igreja que Ele confiou a liderança de vocês ao conhecimento da verdade, Cristo, que conduz à piedade. Igreja, essa tarefa não é apenas dos presbíteros. Não é apenas deles.
pelo Espírito Santo que habita em nós, nós podemos sim falar do Evangelho com todo o nosso respirar e aclamar ao Senhor: ó Pai, eu te amo e eu quero que todas as pessoas conheçam o seu nome. Com alegria, o povo de Deus serve ao Senhor, com alegria. Essa noite, a palavra de Deus, ela nos chama, meus irmãos, ao serviço piedoso a Ele. Que a igreja não se cale e não se emudeça, e que sejamos servos do Deus vivo e mensageiros da sua palavra. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e vos guarde. Querido Deus, louvado, Pai, seja o teu nome. O Senhor sabe, Pai, o quão difícil foi subir aqui hoje para falar da tua palavra. Porque eu preciso ser um servo do Senhor, Pai, como Paulo foi. Me sinto indigno, Pai, de falar isso. Porque eu não entreguei nem 10% do que Ele entregou ao Senhor, Pai. Mas eu peço ao Senhor, Pai, que nos ajude a ser servos do Senhor da maneira como o Senhor merece, Pai. Nós queremos te honrar, Pai, com as nossas vidas. Queremos honrar o Senhor na liderança dessa igreja, Pai. Queremos honrar o Senhor na liderança do nosso lar, Pai, com as nossas esposas, com os nossos filhos, meu Deus. Ó, Pai, nos ajuda, Pai, a sermos servos do Senhor. Nos ajuda a ser mensageiros da Tua palavra, Pai. Mensageiros de Jesus Cristo. Tira toda a timidez, Pai, do nosso coração. Queremos que as pessoas conheçam, Pai. Queremos que as pessoas nos conheçam, Pai, pelo Teu nome, meu Deus. Queremos ser conhecidos, Pai, pelo Teu nome, Pai. Cristãos, filhos de Deus, do Deus vivo, Pai. Nos ajude, Pai, a servir o Senhor, Pai, com a Tua palavra, Pai. Para que o povo cada dia Te conheça mais, Pai. Para que os falsos mestres sigam correndo dessa igreja, Pai. Para que só apenas a Tua sã doutrina, Pai, seja pregada aqui, meu Deus. Nos ajuda, Pai. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.